Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero saudar toda a igreja com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Também aqueles que nos acompanham pela internet, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com os irmãos. Falar da palavra do Senhor é sempre uma alegria. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem focada na Epístola aos Romanos. Então, se você puder abrir sua Bíblia e deixar aberta a sua Bíblia em Romanos, eu vou precisar desse exercício seu também, de acompanhar, tá bom? Na palavra de Deus. Então, abre em Romanos, em nome de Jesus. Desde o capítulo 1. Porém, antes da gente falar do que de fato a gente quer tratar, eu quero tentar te explicar por que é tão importante a gente pensar nisso que Paulo está dizendo em Romanos. E por que eu diria para você que é necessário hoje a gente ouvir essa mensagem, não do pastor Luiz Eduardo, mas ouvir essa mensagem aqui, da palavra de Deus, que está aqui em Romanos. Amém? Primeiramente, por que você deveria ouvir isso que eu quero ter te falar daqui a pouco? Primeiro porque essa mensagem aqui vai livrar a gente de um orgulho muito específico. Um tipo de orgulho que Deus quer livrar a gente todos os dias. Eu acredito que eu preciso todos os dias dessa libertação. E Deus tem uma coisa gloriosa para a gente a respeito desse tipo de orgulho aqui que a gente vai falar. Segundo lugar, porque existe um tipo de temor que do qual Deus quer nos livrar também. Um temor horrível, ferrenho, e que nessa palavra aqui a gente encontra um consolo, um bálsamo glorioso. Também, em terceiro lugar, porque tem um tipo de insegurança da qual Deus quer livrar a tua alma também. Deu para pegar? Tem um tipo de orgulho, um tipo de temor e um tipo de insegurança, que eu creio que se a gente entender muito bem a mensagem aqui de Romanos, Deus vai livrar a gente. E para aqueles que já entenderam essa mensagem que a gente vai falar hoje, é como se fosse aquele renovo. Eu diria, por que é importante você voltar? É como se você recebesse aquele convite para participar de uma festa daquelas suntuosas, com um banquete imenso. Eu diria para você, quantas vezes você negaria ir a um banquete de um rei? Aqui está um banquete de um rei, meu amado. Romanos é uma carta para a qual a gente todos os dias poderia voltar e poderíamos nos banquetear com a mensagem do Evangelho. Também, e acho que acima de tudo, aí eu coloco resumida a nossa necessidade de ir para esse texto, é necessário você ouvir isso hoje, porque isso aqui trata a respeito do seu destino eterno. Sim, trata do seu destino eterno. E por isso é importante e vale a pena a gente prestar muita atenção no que essa mensagem tem a nos dizer. Glória a Deus por isso. Então vamos lá. Do que a gente quer falar? Nada mais, nada menos do que o Evangelho. E sobre nós pesa uma carga muito grande de responsabilidade de poder falar um pouco daquilo que é tão gigantesco. Mas eu repito para você o que Paulo já disse em Romanos 1, do 16 ao 17. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé ou pela fé. Glória a Deus. Amém? Antes de tudo, eu destaco para você que alguns estudiosos eles vão chamar essa carta de a grande cordilheira do Himalaia, de toda a revelação bíblica. Não por menos, a gente sabe de fato que é isso, porque Romanos ele vai tratar do assunto central da nossa fé. E só para você ter uma noção geral do que está acontecendo aqui na epístola, o que acontece? Romanos ele vai fazer um resumo do Evangelho. Então, do capítulo 1 ao 8, ele vai explicar a salvação, a justificação, o Evangelho de Cristo Jesus. Do 9, 10 e 11, ele vai falar basicamente do passado, presente e futuro de Israel.
E no restante da carta, ele simplesmente traz para a vida prática tudo aquilo que ele falou. O que nos interessa agora, então, é o capítulo 1 a 8. E é aqui que eu quero me concentrar com você, mas de uma maneira muito panorâmica, só que tratando e tirando daqui, eu quero levantar para vocês os alicerces, descobrir os alicerces para vocês entenderem a mensagem central de Paulo nesse trecho e o que ele está dizendo a respeito do Evangelho de Cristo. Essa carta ela foi escrita para um pessoal que Paulo não tinha visto. Inclusive um amanuense saúda, então não foi Paulo, mas Paulo ditou para que uma pessoa escrevesse. Essa pessoa na época era um profissional da época, reconhecido como amanuense. Você pode ler lá em Romanos, capítulo 16, versículo 22. O nome dele é Terço e provavelmente é um irmão convertido também ao Evangelho. O contexto da carta provavelmente está entre 55 a 56 depois de Cristo. Paulo tinha desejo de visitar a Espanha, ele cita isso aqui na carta, então a gente pode provavelmente colocar Paulo lá em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 20, versículo 3, em 3 meses onde ele está passando o inverno no local, ok? Dito isso, em todo esse contexto, agora eu quero vir com você na palavra de Deus. E a primeira coisa para a gente já definir aqui, qual que é a grande verdade para a gente hoje? A grande verdade é essa. A justiça de Deus, presta atenção nisso, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Aleluia. Essa é a verdade com a qual você precisa sair daqui hoje. A justiça de Deus se revela no Evangelho. E eu quero explicar por que ela se revela. Como que ela se revela? Vamos explicar isso em nome de Jesus? Você reparou que a gente citou um versículo muito conhecido? O justo viverá pela fé. Não está errada a forma como a gente usa ela, mas eu tenho a impressão que a gente dá uma ênfase nela, sempre assim, né? O justo viverá pela fé. E a gente costuma aplicar como? O justo, então, vai andar na fé. Então, quando ele passar por tribulação, ele vai ter fé. Quando ele tiver uma doença, ele vai ter fé. Quando ele precisar vencer um obstáculo na vida, ele vai ter fé. Não é mais ou menos isso? Na caminhada da vida cristã, da santificação, ele tem fé. Não está errado, porque isso é uma implicação do que Paulo está dizendo. Mas, eu acredito que Paulo está dizendo algo mais importante, dando uma ênfase maior em outra coisa aqui quando ele diz isso. Se você olhar lá do texto que ele está citando Abacuque, lá em Abacuque 2,4. Lá em Abacuque realmente acontece algo sobre justiça também, porque Abacuque está questionando a justiça de Deus, Deus está dando uma resposta que ele não gosta, e aí depois é que ele vai entender que Deus ele faz justiça tanto com o povo dele como com os ímpios, e lá ele faz uma declaração, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, mas tem uma afirmação lá importante que Paulo resgata, que é, o justo viverá pela fé. Essa palavra que também, mais prática, pensando na mente hebraica, seria fidelidade. Agora, vamos tentar entender por que há uma ênfase interessante aqui. Porque no mesmo versículo, e no anterior, ele está falando de uma palavra especial. Justiça. Grava isso, justiça. Essa palavra, você percebe a importância de alguns textos bíblicos e de algumas ideias bíblicas quando você vê ênfase em palavras, né? E, por exemplo, em Romanos, não acidentalmente, olha só que interessante, você tem justiça e as variações, justificação e tudo mais, essas variantes dessa ideia aqui, dessa palavra, mais de 60 vezes. Só em Romanos você vai pegar essa ideia de justiça mais de 60 vezes. Você acha ou não acha que Paulo está querendo falar alguma coisa sobre justiça? Por isso eu acredito que o justo viverá pela fé. Ele não está dizendo apenas assim, ó, o justo vai andar de fé em fé, o justo vai passar pela tribulação de fé em fé. Mas ele também está dizendo algo com mais ênfase. O justo terá vida pela fé. O justo vai receber a vida pela fé. Ele vai ter a sua salvação pela fé. Ele vai receber a justificação pela fé. E a prova disso, abre comigo a Bíblia. Romanos 5:18. Olha lá no Romanos 5:18, ele já disse isso. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para quê? Olha lá de novo. Para a justificação que dá vida, porque o justo viverá pela fé. Que vida é essa, então? A vida só na santificação? Não, a gente está falando de um momento anterior. A justificação que concede a vida. Aleluia. Em nome de Jesus, então, para que você saia daqui com a mente frutífera, em nome de Jesus, mas com o coração, e eu desejo que o teu coração arda em chamas na presença do Senhor e do Evangelho de Cristo. 3 verdades que eu quero trazer para você hoje. A primeira delas
tem a ver com a necessidade da justificação. A segunda delas tem a ver com o meio da justificação. E a terceira delas tem a ver com os frutos da justificação pela fé, de fé em fé. Aleluia. A propósito, você já se perguntou por que Paulo fala de fé em fé? Provavelmente, segundo Adolf Pohl, esse teólogo ele vai explicar para a gente, eu acho interessante. É como se fosse de A a Z. Hernán Dias Lopes cita ele. O que ele está dizendo assim, cara, a sua vida vai ser de A a Z uma vida pela fé. Vai ser uma vida integralmente, ininterruptamente pela fé. Glória a Deus. Seja a tua vida pela fé, a partir dessas três verdades. Vamos lá então, em nome de Jesus. A primeira delas. Primeira, a necessidade da justificação. E a grande verdade é, nós estávamos em pecado. Isso é tão sério que Paulo vai gastar os 3 primeiros capítulos dele falando sobre isso. Presta atenção agora, porque eu só vou resumir. Olha o capítulo 1, 18. Ele já vai começar a sequência dele. Ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ele já começa falando da ira do Senhor sobre o pecado. Mas uma coisa interessante que acontece nesse texto é que ele vai mostrar que todos nós pecamos e que ninguém é desculpável diante de Deus. Você já se perguntou assim? Ué, mas e quem nunca ouviu o Evangelho? Poxa, mas e quem não é cristão? E quem não é isso? Quem não é aquilo? Olha o que Paulo vai mostrar para a gente, que tem 2 coisas que revelam para você quem é Deus e que são suficientes para que a gente se perca, para que a gente nós saibamos que somos pecadores e que não temos nenhuma esperança diante de Deus. A gente tem a revelação natural e a revelação especial. Qual que é a revelação natural? Paulo fala, ao versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder como também a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ele está resumindo o que o salmista lá do Salmo 19 já disse. Os céus declaram a glória de Deus. Ele diz, olha, você sabe que existe um Deus pela criação. Não apenas isso. Ele continua falando, e agora ele vai falar de basicamente 2 pessoas, o judeu e o gentil, mas a gente consegue categorizar também, como esse segundo grupo aqui, do capítulo 2, como subcategorizar ele como um moralista. Então, olha só agora o capítulo 2, versículo 15. Como eu disse, é muito panorâmico, mas presta atenção. Estes? Ele está falando lá no capítulo 2, versículo 1. Portanto, és indesculpável, homens, ó quando julgas. Esse homem que é indesculpável é um cara gentil, ele não nasceu na igreja, ele não é um salvo em Cristo, ele não é um judeu, no contexto de Paulo é isso. Mas ele fala aqui no versículo 15 algo interessante. Estes homens que são indesculpáveis mostram a norma da lei gravada no seu, como é que está na tua Bíblia? Versículo 15, capítulo 2, no seu coração. Paulo está dizendo assim, ninguém é indesculpável diante de Deus. Você pode não ter uma Bíblia na tua mão para saber, olha, Deus morreu por você, Jesus Cristo veio e salvou a humanidade. Mas você tem o suficiente para saber que Deus existe, que existe uma lei gravada no teu coração, a qual você está quebrando. E por isso você é indesculpável. Aí Paulo continua, e ele vai e fala também sobre o judeu. E ele fala, olha, judeu, você está se achando, você acha que você vai para o céu só porque você é judeu, só porque você nasceu na igreja, entendeu? Só porque você vem para a igreja, porque você é circunciso, no contexto dos judeus. Capítulo 2, versículo 17, ele fala para esse grupo também, para os religiosos, não é mais o moralista, agora o religioso, olha só. Se tu, porém, que tens por sobrenome judeus e repousa na lei, e te glorias em Deus, que conheces a vontade, aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido, que é guia dos cegos, luz dos que estão nas trevas. Mas olha só o que ele fala no 21. Tu, pois, que ensinas a outra e não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Você que diz que não tem que cometer adultério, comete adultério? E aí lá no versículo 25, concluindo, olha o que ele fala. Porque a circuncisão tem valor se você praticar a lei, mas se você é transgressor dela, sua circuncisão tornou-se circuncisão, não valeu de nada. Paulo está falando assim, ó, você judeu teria alguma vantagem em relação à lei, a vantagem salvífica, porque ele vai dizer no capítulo 3 que tem vantagens, mas a vantagem salvífica teria vantagem se você obedecesse, mas você não obedece. Você também peca no seu coração, você também mente, rouba, adultera, mata no teu coração, sente ódio do teu irmão. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está conseguindo entender até aqui? Por isso que a conclusão de Paulo é importante para a gente agora. Para a primeira verdade que eu queria que você guardasse no teu coração e relembrasse ela na tua vida.
Amado, a gente é pecador. Nós somos pecadores. E a gente não tem noção de o quanto somos pecadores. E a gente precisa lembrar disso para não menosprezar o Evangelho, porque a primeira coisa do que o Espírito Santo nos convence, o que é? Do pecado. Você já parou para pensar o que é o pecado na tua vida? Às vezes a gente menospreza muito isso, porque que nem um moralista que Paulo já falou aqui. Mas eu sou uma pessoa boa, eu não vou para a igreja, eu não faço mais, eu não mato, eu não roubo, eu tenho minha família, eu cuido dos meus afazeres. Eu sou uma pessoa moral. Queria te dizer uma verdade muito interessante, talvez você nunca tenha ouvido ela, mas alguns pregadores a dizem. Já ouviu falar da graça comum? Onde Deus compartilha a sua graça e Deus freia o pecado da humanidade? Por isso que você tem um pintor, o pintor ele faz um desenho belo lá fora, mesmo não sendo convertido. Mas, meu amado, se Deus soltasse a gente para a gente fazer tudo que a gente realmente é capaz de fazer, como diz algum pregador, você seria pior que Hitler. Deus está freando o nosso pecado ainda. Você é muito pior do que você pensa. Muito pior do que você pensa. Mas Deus está, com a sua misericórdia, ainda nos dando vida nessa terra. Mas sabe qual é a verdade? Vamos ver a conclusão de Paulo. Capítulo 3, versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma alguma. Temos demonstrado o quê? Que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há um justo, um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram a uma, se fizeram inúteis. Presta atenção nessa palavra, meu irmão. Você que se acha útil para Deus na obra do Senhor, antes da gente ir para a obra do Senhor, calma, tem o lugar certo. Mas antes eu tenho que dizer uma coisa aqui, ó. Todos nós somos inúteis diante do Senhor. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é como sepulcro. Já pensou alguém falando isso para você, meu irmão? Eu estou tomando isso para mim. Paulo está falando da gente. Já imaginou um pregador como Paulo chegar? Não sou eu, é o pregador Paulo, falando para mim também. Sem Jesus, a tua garganta é como um sepulcro. Só tem engano nos teus lábios. Só tem veneno na sua língua. Só tem maldade no teu coração. Só há destruição, miséria. Ele conclui no versículo 18. Não há temor do Senhor diante dos seus olhos. Versículo 20. Visto que ninguém, presta atenção, ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Porque a lei de Deus hoje só serve para apontar e mostrar, você está errado. A lei de Deus é conhecida, tanto por quem está lá fora, pela lei natural, pela revelação natural, está aqui no coração. E por aqueles que estão na igreja, aqueles que são judeus, aqueles que são de Cristo, e sabem a lei de Deus revelada especial. Mas todos conhecem a lei de Deus, todos sabemos, nós somos transgredores da lei do Senhor. Aleluia. Pergunta para você. Você acha que é grave ou não a gente pecar contra Deus? Deixa eu fazer um exercício mental para você. Eu sempre uso ele porque ajuda muito para a gente não diminuir a gravidade do que é ser um pecador. Se você está consciente disso agora, meu irmão, grava isso. O que é eu esmagar uma barata para você? Você se preocupa com isso? Não, né? Não é nada. O que é eu matar o seu cachorrinho de estimação? Muito mais grave. O que é eu tirar a vida de um ser humano? Muito mais grave. Você percebe? A gente fala isso em termos de ontologia. Então, assim, em termos de existência, de ser, a gravidade do meu pecado varia de acordo com a coisa que é ofendida, não é? A quem ofendemos? Foi só um ser humano? O salmista já disse, contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal. Salmo 51. Quero te lembrar nessa noite que você pecou contra Deus. É disso que Paulo está nos lembrando. E Deus é um ser infinitamente bom, infinitamente santo, infinitamente amor, infinitamente justo, glorioso, poderoso. Eu te pergunto, o que o mínimo pecado não faz? Em ofensa, porque ele não é afetado pelo nosso pecado, mas ele é ofendido. O que o mínimo pecado não faz, em termos de ofensa, contra um Deus que é infinito? Meu irmão, teu pecado é horrendo, é terrível. Nós somos terrivelmente devedores ao nosso Senhor.
E Paulo lembra isso pra gente, ele olha e fala, você é um pecador, você não tem jeito, você não se salva. E é por isso que Paulo fala, pelas obras da lei, ninguém é salvo. Agora para tudo, para tudo. Essa é a primeira verdade, agora eu quero olhar para a sua vida. Qual que é o nosso problema? É que a gente tende a evitar viver isso. Sejamos sinceros conosco. Seja sincero contigo mesmo. Você tende a viver pela tua justiça. Você tende a ser aceito pela tua justiça. E a gente acha que está indo à presença de Deus como se nós fizéssemos uma ajudinha para Deus e a gente fosse uma espécie de comediador com Cristo. Mesmo aqueles que já ouviram a mensagem do Evangelho correm esse perigo. E qual que é o perigo? De eu me sentir aceito por Deus por aquilo que eu faço. Isso é perigosíssimo, amado. É perigoso demais. Tem vezes que a gente... Deixa eu dar um exemplo para você que fica mais claro. Sabe aquele irmão, aquela irmã, chegou e cometeu aquele pecado. Pequei, pisei na bola. E aí o que acontece? A gente tem aquela famosa caixa da penitência. Eu não vou voltar a cantar no grupo de louvor. Não, eu não vou voltar a vir na frente fazer uma oração, porque eu não estou me sentindo santo o suficiente. Não estou falando de disciplina, tá? Tem pecados que a igreja disciplina, mas olha só, a questão aqui é salvífica. Eu, diante de Deus, porque Deus perdoa os pecados, ok? Então, diante de Deus, mesmo disciplinado, eu não me sinto santo o suficiente, então eu tenho que ficar lá no fundo da igreja. Eu sentava aqui na frente, mas agora vou começar a sentar lá atrás. Eu não tenho mais coragem de orar, eu dobro meu joelho, eu tenho dificuldade de orar a Deus. Já viu isso acontecer com alguém? Será que isso já aconteceu com você? O que é isso? É você reconhecendo contrição de pecado e arrependimento? Ou será que é a gente tentando achar que a nossa santidade é que leva a Deus? Percebe a sutil diferença aí? A gente tentando se fazer santo para chegar na presença do Senhor. Eu queria te dizer, já era, meu irmão. Não adianta. Todos nós pecamos. Todos nós somos podres diante de Deus. Nós estamos sem Cristo. Quando estamos sem Cristo, estamos sujos até a tampa diante do nosso Salvador. Mas, agora vem comigo, em nome de Jesus. Capítulo 3, versículo 21. Eu quero te apresentar uma segunda verdade, e ela vai se unir à primeira agora, para casar e fazer o grande efeito que a gente espera que faça no nosso coração, a mensagem do Evangelho. Mas, agora, eu sempre presto muita atenção nisso, já viu esses conectivos? Portanto, mais, contudo. Paulo está falando de outra coisa, provavelmente. Ele fala, mas, presta atenção, ele está mudando a ideia dele, ele vai falar de alguma outra coisa. Mas, agora, então é agora, ele está falando de alguma outra coisa, mas tem algo que é para agora. O que é para agora na nossa vida? Agora eu tenho algo para você, meu irmão, para te dizer em nome de Jesus. E aqui os teólogos vão dizer que está o cume do monte, tá? Aqui está o Everest do Evangelho e do resumo do Evangelho que está no texto de Romanos. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Porque todos pecaram, ele já falou, olha só, ele está reiterando. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas e agora? Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por Deus na sua tolerância, ter deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Não tem como eu não falar e ler ipsis literis o que Paulo está dizendo, meu irmão, porque o negócio está muito explicado por ele. Então ouça Paulo pregando aqui, em nome de Jesus. Quando ele diz aqui que nós somos justificados, é a ideia forense, né? O juiz batendo Marcelo. Quando ele vem para a redenção, ele vem para a apolitroses, é como o F.F. Bruce vai dizer, é como a ideia do escravo que era comprado para ser deixado livre. Agora presta atenção nisso em nome de Jesus. O primeiro problema qual que era? O pecado. Mas teve uma segunda coisa aqui. Qual que é a segunda verdade? A provisão. A provisão. Deus providenciou a salvação. Deus providenciou, lembra de Abraão? Deus providenciou para si o cordeiro. João Batista já bem lembrou, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o cordeiro de Deus que tira o meu pecado, o teu pecado. É verdade, sim, é verdade. Por isso que eu estou dizendo que são verdades, tá? Guarda essa verdade, lembra dessa verdade.
Jesus já trouxe a salvação para a tua vida. Os pecados estavam impunes, mas eu tenho uma notícia. Eles não estão mais impunes, aleluia. Eles foram punidos no Filho de Deus, lá na cruz. Deus já manifestou aquilo que Paulo começou a falar desde o início. A sua justiça, aleluia. E agora vem a grande questão. Versículo 27, olha comigo na Bíblia. Onde, pois, a jactância? Sabe o que é a jactância, né? É orgulho. Percebeu que a gente está retomando aquelas coisas que a gente falou lá na introdução? Olha lá, vamos nos despir dessas coisas agora? Como é que eu vou ter orgulho se eu não cooperei com nada? Como é que eu vou me sentir o cara? Se foi Jesus que me deu a salvação, pela lei, por obras? Não. Paulo está falando no versículo 27, pela lei da fé. Pela lei da fé. Aleluia. Em Cristo Jesus eu digo isso para os irmãos. A gente precisa entender isso na prática agora. Então vamos lá, vamos olhar para a nossa vida. Deixa eu tentar te ajudar aqui nessa segunda verdade. A gente ganha a salvação pelas obras ou não? Não. Paulo está dizendo, ele já disse. Eu não ganho a minha salvação pelas obras. Por quê? Porque Deus me justificou em Cristo. Deixa eu repetir para você. Deus não perdoou apenas você. Ele te justificou. Aleluia. Você está entendendo? Deus não chegou para você e falou assim, você pecou, né? Você está com preço impagável, né? Você é eternamente devedor a mim. O seu pecado é muito maior do que você imagina. Você não entende como você está ofendendo a Deus, mas vamos fazer o seguinte, pode ir embora, eu deixo você ir. Foi isso que Deus fez com a gente? Isso é perdão? Não. Porque Deus é bom. E se Ele é bom, Ele tem que ser justo. Ele é essencialmente justo, ele não pode deixar o homem pecador ir embora simplesmente. Ele tem que ser um juiz justo para ele ser bom. E como que ele vai ser justo? Punindo o pecado. Ele puniu o pecado lá na cruz. Ele carregou as nossas dívidas. Jesus carregou elas. Isso é tão profundo que faz a gente pensar na seguinte cena. Imagina você eu sempre uso essa imagem, o braço podre. Imagina que esse é o seu pecado. Embora você todo esteja podre, vai ficar mais didático você usar o braço. O seu braço está podre agora. Não tem esperança em você. O que Deus fez? Pode ir embora com esse braço? Não, Ele falou, eu vou te limpar. Ele decepou, Ele arrancou, Ele amputou o seu braço. Porque Ele ia te matar. Mas Ele amputou. E Ele colocou em Cristo Jesus. Isso é sério demais. E é pesado demais para a gente lembrar. Porque se você entender a implicação disso, significa que lá na cruz, quando Deus olhou para o seu filho, naquele dia tenebroso, lá na cruz do Calvário, no Gólgota, Deus olhou para o seu filho e falou, filho meu, é o seguinte, você é culpado. Sim, você é o culpado. Você está entendendo? Ele tirou de você e colocou em Jesus. Jesus morreu como aquele que um dia adulterou. Ele nunca pecou, ele foi perfeito, mas ele se tornou maldito. Ele levou a culpa do homicida, ele levou a culpa do mentiroso, ele levou a culpa do cobiçoso de coração, ele levou a culpa do irreverente, ele levou a nossa maldição, aleluia. Ou seja, quando Deus olha para você, Ele não apenas está te perdoando, Ele está te justificando. Ele está dizendo assim, filho, você está puro, aleluia. Você não tem nada, você não deve nada para mim, nem um único centavo. Isso é maravilhoso demais, isso é libertador demais. A gente para de querer ficar se sentindo santo para Deus, de vir aqui na igreja e tentar ser aceito por Deus por aquilo que a gente faz. Você vem a Deus com todo o teu pecado, com todo o teu problema, e você se lança na cruz de Cristo. E você sabe que você é plenamente aceito por Ele. Aleluia. Você crê nisso, meu amado? Você crê que Ele te aceita? Em Cristo Jesus? Que Ele purificou o teu pecado em Cristo Jesus? Você não ganha a sua salvação por fazer atos morais, por guardar os mandamentos,
por vir para a igreja, por orar. Você não consegue ser mais amado por Ele porque você faz essas coisas, sabia? Ele te amou perfeitamente lá na cruz. Deus tem amigos íntimos, gente que se aproxima dele através da santificação, mas essa é uma outra história. Cristo te purificou plenamente pela cruz. Calma aí, pastor. Vamos lá, tem mais coisa. Tinha uma terceira. O senhor não falou que era 3? Sim, eu falei que era 3. Então vamos lá. Qual que é a necessidade da justificação? Éramos pecadores. Qual que é o meio da salvação? Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas quais são os frutos da justificação? Você já parou para pensar nisso? Quais são os frutos? Quero te mostrar agora. O capítulo 4 é só um exemplo da justificação. Então vamos para o 5. Olha o capítulo 5 que Paulo fala. Justificados, pois, mediante a fé. O que ele diz? Temos um carro do ano. Não. Temos o casamento tão sonhado. Não, é muito mais que isso. Temos paz com Deus. Paz com Deus. Ele vai falar de muitas outras coisas, mas eu quero me focar só nessa. Sabe por quê? Eu vou voltar, porque você vai entendendo aos poucos todas as verdades que eu estou te dizendo, tá? Então vamos tentar recobrar aos poucos aqui as verdades. Temos paz com Deus, esse é um fruto, esse é um benefício, é um resultado da cruz. Mas por quê? O que Jesus pagou lá na cruz? Você já meditou nisso? O que estava lá na cruz? Tá, os meus pecados, mas o que eram os meus pecados lá na cruz? Era o sofrimento físico apenas? Era a vergonha? Era mais que isso. Você pode ler isso lá em Efésios capítulo 2 também. E quando Jesus está no Getsemane, ele também fala disso. Pai, passa de mim que cálice é esse? A ira de Deus. A justiça. Um Deus bom executando a sua justiça. Colocando todo o peso da sua ira e esmagando com a sua ira o objeto que está em pecado. Aquele que está em pecado. Você pode ter um monte de aflição nessa vida. Você pode ter um monte de problema. O crente passa por um monte de aflição, um monte de desespero. A gente também sofre. Mas tem um tipo de paz que Jesus te oferece. A paz com Deus. Você só vai entender quão profunda e quão maravilhosa essa paz se você entender que você estava sem paz com Deus. Você era um filho da ira, Efésios 2 vai dizer. Mais que qualquer outro desespero e angústia desse mundo, a ira de Deus esmagadora estava sobre a tua vida. E ela não foi derramada sobre você. Ninguém jamais experimentou. Já parou para pensar, a gente tem esse, que nem a gente tratou na lição agora, né? A gente tratou sobre isso, o mal na humanidade, porque existe o mal. Sem tratar sobre isso de novo, saiba que além disso tudo, todo o mal na humanidade, tudo isso que a gente passa, não é a ira de Deus. Não, ele não esmagou a gente com a ira de Deus. Por quê? Senão não teria uma segunda morte. Tem um juízo final aguardando aqueles que não têm Jesus. Por quê? Porque o preço não está pago, não. Tem coisa aqui pesada que não está tendo acerto de contas, entende? A ira de Deus é algo muito mais grave do que você imagina. Todo sofrimento nessa vida, por mais pesado que pareça, é só um lembrete que a gente pecou. Não pagamos os nossos pecados nessa terra com sofrimento, senão era só sofrer 1000 vezes e Deus me ressuscita, eu morro, me ressuscita, eu morro, e aí eu pago o meu pecado. Impossível, o preço é altíssimo demais, é a ira de Deus sobre nós. E essa ira eterna caiu sobre seu Filho, e por isso temos paz com Deus. Não apenas paz, meu amado. Sabe aquela falta de paz que a gente tem, aquela falta de confiança? Deus fez muito mais por você. Grava isso, muito mais. Leia depois a passagem do capítulo 5, do 12 ao 21, e você vai ver Paulo falando justamente isso, colocando em contraposição Adão e Cristo. Adão e Cristo. Ele fala assim, por um veio isso, mas por esse aqui veio isso. E ele faz uma coisa interessante, que nem no versículo 17. Olha, lê comigo aí. Se pela ofensa de um, olha lá, pela ofensa de um, e por meio de um reinou a morte, olha a comparação, muito mais os que recebem a abundância da graça. Aleluia. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Se não te explico agora. Ele está dizendo que ter a salvação em Jesus é muito mais do que ser o primeiro Adão. Ou ter caído no primeiro Adão. Ou Adão cair no pecado. A salvação aqui é maior. Ou em outras palavras, até deixando mais claro para você.
Jesus não apenas amputou o seu pecado. Pensa comigo. Deus amputou o seu pecado, Ele te livrou. Ele não vê mais o pecado em você. Ele não vê mais o adulto, Ele não vê mais o mentiroso, Ele não vê mais aquele cara que dava vergonha. Ele viu tudo isso em Jesus. Mas tem algo mais que Ele fez. O que Ele fez? Ele só amputou o teu pecado? Não. Ele imputou a justiça. E não foi a justiça de qualquer um. Ele pegou a justiça, Ele pegou a tua maldade e colocou em Jesus. Mas Ele pegou toda a bondade, justiça e santidade e glória de Cristo e colocou em você. Você quer competir com Ele, tentando se parecer santo através das tuas obras? Olha para o que a Bíblia está te dizendo. Deus vê Jesus em você. Ele colocou a justiça de Cristo na tua vida. O teu estado, você talvez já tenha pensado assim, se Adão não tivesse pecado, seria bom. Hoje é muito melhor, porque um Adão sem pecado seria um Adão perfeito, um homem perfeito. Você, agora, se você estivesse lá no Éden, só com a tua justiça, você seria uma criatura perfeita com a tua justiça, ok? Um pacto de obras, como a teologia vai dizer, ok? Mas hoje, com o pacto da graça, com a aliança da graça, Deus vê muito mais do que um Adão perfeito em você. Ele vê Jesus. Ele vê perfeição. Ele vê santidade. Ele vê justiça. Ele vê tudo aquilo que nós vemos em Cristo. Glória a Jesus. Você ainda quer competir? Ou será que a gente pode se derramar na presença do Senhor e reconhecer a justiça que vem pela fé? Agora vem algo sério. Eu quero me focar nisso com você. Está na terceira verdade. Estamos na terceira. Qual que é a terceira? Os frutos da justificação, não foi? Qual que é o resultado da justificação? Pastor, eu fui salvo pela graça, mas e aí? Então eu posso desobedecer os mandamentos e eu vou para o céu do mesmo jeito? Eu não perco a salvação se eu desobedecer? É isso que o Senhor está me falando? É muito grave, muito sério isso, mas preste atenção. Você não perde a salvação por causa de obras. Mas você perde pela desfé, um abandono da fé. A Bíblia fala da apostasia, não tem? Agora, Senhor, pastor, calma aí, que agora está meio complicado. Quer dizer que se eu pecar, Jesus voltar, eu não perco a salvação? Olha como grave é esse pensamento. Se você ganha e perde toda vez a tua salvação, então Jesus tem que morrer mais de uma vez por você. Leia Hebreus capítulo 6, você vai entender isso. Hebreus 6, ele está dizendo lá isso. Que Jesus não vai morrer mais uma vez por você. Ou você tem a salvação, ou você não tem. Você pode perder, apostatando da fé, você não ganhou pela fé, você perde pela desfé. Porque senão, vira a mesma coisa, presta atenção. Senão a gente está aqui dizendo assim, eu não ganho a salvação pelo mérito. Aí do outro lado eu estou dizendo, mas eu perco pelo demérito. Porque aí se eu chutar o gato e Jesus voltar, eu perco a salvação. Salvação pelas obras, de qualquer jeito, percebeu? Se Jesus volta antes de eu chutar o gato, eu ganho a salvação. Ou perdi perdão um pouquinho antes, Jesus voltou, ganhei a salvação. Briguei com meu filho, perdi a salvação. Fui grosso demais. Mas se eu pedir perdão um pouquinho antes, aí Jesus volta, ganhei a salvação. Ganho, perco. Algum texto da Bíblia já disse isso? Não. Por quê? Porque não existe essa possibilidade. Hebreus 6. É impossível, como o autor de Hebreus vai dizer. É impossível. Você tem a salvação em Cristo, glória a Deus. E eu sou aceito por Ele, através de Cristo, pelo que Ele faz e não pelo que eu sou. Sim, eu tenho a salvação, sim. Não é pelas minhas obras em nenhum momento. Pastor, mas isso é muito grave. Então quer dizer que agora eu posso brincar com a fé? O Senhor está falando, então eu vou pecar. Eu vou pecar e vou ter a salvação mesmo, né? É isso que o Senhor está dizendo? Paulo já pensou nisso. Então olha comigo na Bíblia. Agora vamos aqui. Vamos na Bíblia. Capítulo 6. Ele vai fazer uma sequência de coisas que ele já fez. Mas olha só, capítulo 6. Que diremos, pois? Paulo já pensou que a gente ia pensar nisso, olha só. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? É isso então? Já que é por graça, então vamos pecar. Olha o que ele diz. De modo nenhum. De novo. Capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Aleluia. Você está vendo que ele está dizendo que uma vez em Cristo você vence o pecado? O capítulo 7 eu não vou explicar, mas ele vai fazer essa mesma tese. E ele vai fazer, em sequência a ela, tá, esse de modo nenhum. Por exemplo, só volta lá, capítulo 3, versículo 31.
Ele já falou isso para a gente. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de modo nenhum. Antes, confirmamos a lei. Glória a Deus. Confirmamos a lei. Como que a gente confirma a lei agora? Para a condição de salvação? Não. Como expressão, evidência da salvação. Eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo para as obras. Está escrito isso, tá? Está em Efésios, pode ler lá. Qual que é a diferença? Simples, eu sempre faço ela. Digamos que eu fale para você agora, olha, eu vou me tornar uma bola de futebol. Você acredita em mim se eu te disser isso? Não, né? Não, mas eu te provo. Por quê? Porque eu vou rolar lá no meio do campo. Tá bom que o pastor não consegue nem andar direito ultimamente, né? Mas eu vou rolar no meio do campo. Agora eu sou uma bola. Por quê? Porque eu rolo. Você vai dizer que eu sou uma bola? Eu te convenci? Não. Não, mas espera aí. Eu vou entrar no gol com tudo e vou fazer um gol comigo mesmo. Agora eu sou uma bola. Você vai se convencer que eu sou uma bola? Não. Parece absurdo, mas é isso que alguns cristãos, e eu mesmo já tentei fazer durante muito tempo da minha vida. Eu tentei ser salvo pelas minhas obras. Eu tentei virar uma bola, fazendo as coisas que uma bola faz. Guardar os mandamentos é guardar como um salvo faz, mas não te faz um salvo. Você não é salvo pelas obras. Mas eu te pergunto, se você for salvo, uma bola, quando ela é uma bola, ela não rola? Rola. Ela entra no gol? Entra no gol. Portanto, quem é salvo, guarda os mandamentos de Deus. Ama os mandamentos de Deus. Mudou alguma coisa? Não na prática, mas muito no coração. Sabe qual a diferença? Eu só não vou ficar guardando os mandamentos dele com medo de ir para o inferno. Eu só não vou ficar guardando os mandamentos para ganhar a salvação. Ufa, ganhei, eu vou para o céu. Não. Agora você é um salvo em Cristo Jesus. Você vai guardar os mandamentos porque você é o que você é. Deixa eu dar o exemplo do pregador Paul Washer. Me impactou muito na primeira vez que eu ouvi, muitos anos atrás. Imagina um porco. Pega esse porco agora. Vamos converter ele? Tirar ele do chiqueiro? Tira ele do chiqueiro. Dá um banho perfeito nele. Passa escova de dente, o perfume. Coloca um lacinho na cabeça dele. Está limpo, perfeito. Purificamos o porco. Sem nada científico, mas coloca o chiqueiro e monta um banquete requintado aqui do lado. Solta o porco, para onde que ele vai? Pro chiqueiro. Por quê? Porque ele não mudou a natureza dele. Ele ainda é um porco. Não adianta lavar. Ele é um porco. Transforma ele num ser humano, para você ver para onde ele vai. Ele vai para o banquete. Ele pode até cair na lama. Você está entendendo a alegoria que eu estou fazendo, né? Ele cai na lama às vezes, o ser humano. Mas quando ele olha, ele tem nojo. Porque ele tem agora um apetite transformado. Quem é salvo em Cristo teve seu apetite transformado. Ele quer Cristo. Ele ama as coisas de Deus. As coisas que ele ainda tem aqui na luta com o pecado, ele vai descobrindo. Quando ele vai descobrindo as lamas, ele vai vindo se lavar com Cristo. E ele já é salvo e é transformado. E ele faz as coisas que o ser humano faz, o que o salvo faz, por causa de quem ele se tornou. Aleluia. Deu para entender, né? Eu te pergunto, somos porcos ou somos seres humanos? Já fomos transformados por Cristo? Deus transformou o seu coração? Se Ele transformou, você não precisa mais ficar preocupado. Ah, Senhor, será que eu vou ganhar? Será que eu vou perder? Tira isso do teu coração em nome de Jesus. A pergunta que você tinha que fazer é, estou amando a Deus com todo o meu coração? Porque eu quero agradar mais Ele. Quem é salvo vai guardar os mandamentos do mesmo jeito e ainda mais e ainda melhor, porque vai guardar com os propósitos, com as motivações corretas. Você vai guardar porque você ama Ele, você está entendendo isso? Isso é poderoso demais. Isso é transformador demais, igreja. Isso muda a nossa mente, a nossa forma de viver. E aí você vai viver da forma como Paulo falou. A gente não está falando de fruto? Resultado? Olha o resultado aqui, capítulo 8. Aí sabe como você vai viver? Com certeza. Sabe, a gente falou da segurança, não falou lá no começo da pregação? Quando você tem Cristo, você tem certezas. Certezas. Aleluia. Quero te mostrar algumas certezas do cristão. Capítulo 8. Agora, pois, é isso mesmo, ó. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida, e aqui é um foco no Espírito Santo, daqui para frente também, em Cristo Jesus te livrou
da lei do pecado e da morte. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Agora que você é salvo, agora sim você pode se preocupar com as obras. Para salvação, para ganhar, para perder? Não, porque você tem a salvação e agora você é livre. Aleluia. Livre do quê? Livre só para ser salvo? Não, você é livre do pecado. Você não precisa mais viver nele. O pecado não tem domínio sobre a sua vida. Você não precisa mais ser um escravo. Aleluia. Te livrou do pecado e da morte. Não apenas isso, ele também te dá outra certeza. Olha o versículo 11, capítulo 8. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo, olha só, esse mesmo Senhor ressuscitará, não é esse mesmo Espírito, olha só, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito. Qual a certeza agora? A certeza da ressurreição. Ainda que eu morra, com os meus olhos eu verei a Deus. Você quer mais certezas? Olha o capítulo 8, a partir do 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, mas vivemos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Agora sim, pois todos são guiados pelo Espírito de Deus, todos os que são guiados são filhos de Deus. E aí ele continua falando de herança. Sabe o que ele está dizendo? Você tem a certeza da filiação. Olha, 3 certezas para você hoje. Você pode ter certeza, meu irmão, da libertação, a certeza da ressurreição, a certeza da herança, da filiação em Cristo Jesus. Aleluia! Quantas certezas nós temos em Cristo, amado. Glórias a Deus. Por isso agora eu volto com você. Vamos fazer um check-up do que a gente viu. E eu quero olhar para o seu coração, e você olha para o seu coração, olha para o meu agora, em nome de Jesus. Paulo, do 1 ao 8, falou do Evangelho. Do 1 ao 3, ele falou que a gente é culpado. Sem Cristo você está perdido, meu irmão. Você não se salva. Por você, Deus não vai te aceitar. Não há nada que você faça que vai te tornar aceitável para Deus. Mas aí do 3:21 até o 4:25, ele diz, você foi resgatado por Jesus. Pela fé. E aí do 5 em diante, embora ele faça alguns contrapontos, ele vai dizer, essa salvação transforma a tua vida. E agora você tem paz com Deus. Agora você tem a certeza de que um dia você vai ressuscitar. Agora você está liberto do pecado. Você não é dominado mais por ele. Agora você vive como um filho de Deus. Você está percebendo como é maravilhoso o que Paulo está dizendo aqui para a gente? Em suma, lembra que a gente falou do orgulho? Agora eu quero trazer para a nossa vida aqui para a gente fechar. Lembra que a gente falou do orgulho? Em nome de Cristo Jesus, diante do Evangelho do Senhor, abandone o orgulho. Que orgulho? A gente falou que era um tipo especial de orgulho, não era? Qual orgulho é? O orgulho, aqui ó, o orgulho da salvação. Você não tem nada para ser aceito por Deus. Pare de se orgulhar porque você é um crente de 30 anos ou mais. Você se orgulha depois da cruz, pela graça, e agradeça a Deus por isso, mas não se orgulhe diante da cruz do nosso Senhor por isso. Pare de se orgulhar porque você guarda mais os mandamentos, porque você ora mais, porque você tem um dom espiritual que o outro irmão não tem. Acredite, a gente corre esse perigo, eu corro esse perigo. Porque você leu a Bíblia 5 vezes e o teu irmão não leu. Ninguém é puro e ninguém tem vantagem alguma diante de Deus nesse sentido. Tira o teu orgulho hoje, que você possa se despir desse orgulho hoje no nome de Cristo. Estamos nivelados diante do Senhor. Em segundo lugar, você pode se livrar do temor. Que tipo de temor é esse? Agora vem. Já teve medo quando um bandido apontou a arma na sua cabeça, para quem já foi assaltado? Já teve medo da morte, numa situação terrível? Esse aqui é muito mais difícil de eu te explicar, porque esse é o perigo que muitos desconhecem. Muito mais terrível do que qualquer outra coisa é estar debaixo da ira de Deus. Você hoje que não tem Cristo, você está debaixo da ira de Deus. Há algo terrível nos aguardando, para aqueles que não têm Cristo. Mas, se você tem Cristo, você vai entender isso, o quão glorioso é isso. Deus te livra desse temor. E Ele te traz paz. Não apenas isso, em terceiro lugar, Deus te traz segurança. Pare de segurança, meu amado. Ah, Senhor, será que eu perdi a salvação agora? Já viu isso? Eu passei uma época da minha vida que eu sofri muito com isso. Ah, será que eu perdi a salvação nesse momento aqui? Ah, mas será que Deus me ama agora? Ah, mas será? Para com serás da sua vida. E leia Romanos 8, depois quando chegar na tua casa você vai entender. Deus tem certezas para a tua vida.
Para de viver como se Deus não te amasse. Ele já te salvou, para você que tem Cristo. Ele te limpou, Ele não vê nada mais em você de pecado. Agora Ele vê a justiça de Cristo imputada no teu coração. Você pode ter certeza, o Senhor Jesus virá. Você pode ter certeza, Senhor, se dependesse de mim, mas glória a Deus, não depende de mim. Cristo Jesus virá e eu serei salvo por Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele na igreja. Amém. Eu convido você a se portar em pé. Aleluia. Citando um escritor cristão, Gary Bray, ele destaca algo muito importante e eu quero trazer para você. É verdade que Jesus veio para trazer paz à sua família. Ele traz paz, mas também traz provação. Por causa de Cristo a gente sofre nessa terra. Jesus já disse isso também. É verdade que Ele cura. Cristo cura sim, glória a Deus. É verdade que Ele veio derramar poder sobre nós. Isso faz parte do Evangelho. Deus faz todas essas coisas, amados. Mas eu só quero te dizer uma coisa. Acima de tudo, a sua maior alegria, o seu maior regozijo, a coisa mais profunda que você pode ter nessa terra é Jesus. É o perdão de pecados. É a salvação. É a graça. É você viver de fé em fé. É você olhar para você no espelho e falar, cara, eu realmente não sou quem eu devo ser. Como diz uma música cristã, eu não sou quem eu devo ser. E essa é a verdade de todos nós, tá? Cristãos, que já fomos regenerados. Eu ainda não sou o que eu devo ser. Eu estou cheio de pecados. Mas glórias a Cristo Jesus. Eu já não sou quem eu era. Ele já me transformou. Cristo está operando salvação na nossa vida. Ele tem salvação para a igreja, Ele tem cura, Ele tem milagre, Ele tem bênção, Ele tem vida, Ele tem comunhão, mas acima de tudo Ele tem salvação, justificação. Glórias a Deus por isso, e por isso eu me uno com esse escritor que diz assim, a igreja não é uma agência de serviço social, tampouco um grupo de pessoas bem intencionadas procurando agir corretamente. Trata-se de um grupo diversificado de pessoas fracas, tolas, desprezadas e rejeitadas, homens e mulheres indesejados pelo mundo, mas que encontraram paz e glória no chamado de Cristo Jesus, aleluia, que você hoje encontre esta paz em Cristo. Senhor Jesus, Pai amado, obrigado Jesus por tão grande salvação, porque de mim mesmo, Pai, não há nada que eu possa, Senhor Deus, me orgulhar. Não há nada que eu possa apresentar a Ti, Pai, para me sentir um pouco mais aceito por Jesus, pelo Senhor. Senhor, eu venho a Ti de mãos vazias. Viemos a Ti de mãos vazias, Pai, porque toda riqueza vem do Senhor. Aleluia. Obrigado por entregar Seu Filho, Pai. Obrigado por tão grande salvação, Senhor. Isso nos motiva a viver nessa terra, mesmo com aflições. Porque eu sei, Pai, que o peso de glória é muito excelente, Pai. Não há de se comparar com essas aflições e tribulações que a gente está sofrendo aqui. Eu sei, Pai, que hoje eu posso perder o que é equivalente a 1 centavo nessa terra. Mas existe bilhões e bilhões me esperando no céu. E mesmo aqui hoje, nesta terra, nós desfrutamos da infinita glória e graça e preço impagável, inigualável, que é Cristo Jesus, derramando o seu sangue. Jesus, salva vidas no nosso meio hoje, assim como o Senhor salvou a minha. Eu como um crente de berço, achando que eu era um crente, mas vivi a minha vida tentando ser aceito por Jesus, aliando as minhas obras para ser aceito por Jesus, achando que era graça, mas ainda estava vivendo por obras. Senhor, que a plena graça possa hoje, Pai, fazer parte da vida desse meu irmão, ou dessa minha irmã que hoje me assiste ou me ouve, e que ainda precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Senhor, para aquele que já é salvo, renova, Pai, a nossa fé, a nossa alegria na salvação, acima de toda alegria dessa terra. Senhor, para aquele que está lá no mundo, aquele que está fora, e que nunca teve nem a coragem de pisar o pé numa igreja, porque não se sente digno, mostra, Pai, que é para esses que o Senhor Jesus veio. Senhor, tira a vergonha, tira, Pai, do coração dos meus irmãos, aquela crise de se achegar a Ti e se sentir culpado. Senhor, mostra, Pai, que o Senhor já perdoou.
Olha para aquele meu irmão, Pai, que está carregando aquele pecado, Senhor Deus, incrustado na sua vida. Há 10 anos, há 20 anos, e mostra que o Senhor Jesus já perdoou, aleluia. Que não há lembranças desses pecados, Senhor. Jesus mostra para esse meu irmão que está insensível a essa mensagem, que ainda não entendeu que ele é um pecador. Mostra que o pecado não é apenas uma ferida. Mostra que o pecado não é apenas uma cicatriz, um arranhão. Que o pecado é grave, Senhor, e que só Cristo tem o preço para pagar por nós. Mostra, Pai, para a tua igreja a gloriosa esperança que há na graça de Cristo Jesus. E que por isso possamos andar em novidade de vida, uma vida plena, cheia e abundante. Em Cristo eu rogo tudo isso, Pai. Em Cristo, no teu Filho. Amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim,
Aleluia. Diante dessa mensagem, eu termino dando um desafio para você. Faça como o apóstolo Paulo. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo Jesus. Você que é salvo. Você que está com crise e dúvida sobre a sua salvação, te dou outro desafio. Ao chegar na tua casa hoje, tranca o teu quarto, dobre o teu joelho, olha para a cruz do nosso Senhor, peça perdão a Ele, entrega a tua vida a Cristo de verdade. Se você sente que você nunca teve encontro com Ele, vai no teu coração, pode ser agora, pode ser depois. Eu faço as minhas palavras de Cristo e do apóstolo Paulo, aliás, de João Batista e tantos outros. Creia e se arrependa dos seus pecados, e Cristo te suscitará, Cristo te levantará, Cristo vai te salvar. Creia em nome de Jesus, em nome de Cristo. Amém. Vamos nos despedir com a graça do Senhor, com a bênção apostólica, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e a comunhão poderosa e gloriosa do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, hoje e sempre. Amém.